Bom dia, pessoal. Eu vou corrigir as questões do trabalho bimestral para vocês e aí eu quero que vocês façam da mesma forma como vocês fizeram os anteriores, né? As atividades anteriores. Vocês vão corrigir, vão comentar aquilo que vocês acertaram, aquilo que vocês talvez tenham errado e que talvez ainda estejam em dúvida. Bom, então vamos lá. Questão 1. Leia o texto a seguir para conhecer um pouco da história do balonismo. Foi em 1953 que o americano Ed Yost inventou o moderno balão movido a ar quente. Neste ano, construiu um balão 230 metros cúbicos que voasse com auxílio de um maçarico. O primeiro voo livre foi realizado em 1960 com um balão de 800 metros cúbicos, cujo ar era aquecido pelo fogo alimentado pelo gás propano. A partir daí começa o balonismo como esporte. O Canal da Mancha foi atravessado pela primeira vez com um balão a ar quente em 1963. Com a introdução do balão na Europa, no mesmo ano é realizado o primeiro campeonato de balonismo. A partir de 1973, com a realização do primeiro campeonato mundial, o balonismo volta a crescer em todo o planeta. Miguel trabalha como assistente de um especialista em balonismo e deve decidir se é seguro lançar o balão do chefe a 12 metros a oeste de um edifício de 30 metros. Por causa dos ventos na área, o balão sobe 17 metros para cada 8 metros e se desloca para o leste. Suponha que as coordenadas 0 e 0, 8 e 17 representam os pontos extremos de um deslocamento ascendente do balão. Com relação a isso, pode-se afirmar que a trajetória do balão é uma reta. Bom, então, como aqui foram dados dois pontos, né, no plano cartesiano, 0 e 0, 8 e 17, eu vou encontrar a equação da reta. Bom, eu prefiro, na verdade, utilizar determinante. Então, a gente vai montar uma matriz com os pontos x e y, 0 e 0, 8 e 17. A terceira coluna eu vou completar com 1. Vou utilizar então a regra de Sarri, então, produto das diagonais principais, que está em azul, menos o produto das diagonais secundárias, que está em vermelho. É igual a zero, que é uma reta. Então, a gente vai ter 8y menos 17x é igual a zero. Eu vou isolar o y, então 8y é igual a 17, y então vai ser 17 oitavos. Como aqui no caso está perguntando com relação ao coeficiente angular é o que está antes do termo x, que é igual a 17 oitavos. Portanto, e é um número maior que zero, portanto, então pode-se afirmar que a trajetória do balão é uma reta crescente, né, do tipo linear, cujo coeficiente angular vale 17 oitavos. Portanto, a resposta certa, eu até coloquei B aqui, mas a resposta certa é letra A. Certo? Bom, pessoal, um automóvel percorre a trajetória retilínea. Essa trajetória pode ser descrita pelo sistema de equações. X é igual a 3 mais t e y é igual a 4 mais t. Nas equações, temos que x e y representam as coordenadas no sistema cartesiano e t representa o tempo. Em vista disso, qual a alternativa correta? Bom, a alternativa correta é a letra B. E essa trajetória é paralela à reta y é igual a 4x mais 5. Bom, o que eu fiz aqui? Primeiro eu isolei o t. T então vai ser x menos 3. E onde tem t na segunda equação, eu vou substituir então por x menos 3. Então eu vou ter 4 que multiplica x menos 3. A reta então vai ter y é igual a 4x menos 12. O que comprova, na verdade, o que confirma com a letra B,
que para as duas retas serem paralelas, os coeficientes angulares devem ser iguais. Bom, então, se na alternativa B eu tenho que a reta é y é igual a 4x mais 5, comparando os coeficientes angulares, é igual a 4. Mas vamos ver então por que a letra A não é verdadeira. A trajetória passa pelo ponto 4 e menos 2. Bom, então x é igual a 3 mais t. 3 mais t então é igual a 4. T vai ser 4 menos 3, t é igual a 1. Bom, portanto, o y, que é essa segunda equação, vai ser 4 vezes 1, y é igual a 4. Difere completamente dos valores. A letra C, então, a reta y é igual a 4, é uma reta horizontal de coeficiente angular igual a 0. E não é, né? A gente encontrou o coeficiente angular igual a 4. Então é falso. A letra D também é falso. Por quê? Porque para a reta ser paralela ao eixo x, é necessário uma equação do tipo x é igual a c, onde c é um número qualquer. E a gente pode perceber aqui que não existe um valor atribuído à coordenada y, certo? Bom, pessoal, questão 3. Um corredor que pretende participar da corrida de São Silvestre está treinando e percorrendo um trajeto retilíneo. Em sua caminhada matinal, ele sobe uma rua conforme a imagem. Então, a gente tem um gráfico aqui e as coordenadas aqui dos pontos, então, é menos A e 0, e depois 0 e B. A equação da reta que descreve o percurso desse corredor é... Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar uma matriz. O terceiro ponto aqui é as coordenadas x e y. Eu vou pegar menos A e 0, 0 e B. Vou completar essa matriz com 1 e vou aplicar a regra de Sarri. Então, ó, as linhas em azul aqui eu estou chamando de diagonal principal e as em vermelho diagonais secundárias. Então, produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias é igual a 0. Então, vai ficar menos AB menos BX, porque eu tenho um sinal de menos aqui, mais AY é igual a 0. Por que mais AY? Menos que multiplica menos vai ficar mais. Bom, então agora eu vou organizar essa equação. AY menos BX menos AB é igual a 0. Então o resultado é letra A, certo? Bom, questão 4. Um piloto recebeu um plano de voo para manter uma rota retilínea durante um determinado percurso de seu trajeto. A altura deveria ser mantida fixa, mas o deslocamento horizontal deveria obedecer às coordenadas A, 5 e K, B, 1 e 2, e o C, 3 e menos 4. Sendo assim, o valor de K que mantém o avião na trajetória correta de acordo com o plano de voo é... Bom, novamente aqui a gente vai se deparar com uma situação de matriz. Eu tenho 3 pontos, só que eu não sei o valor da ordenada do ponto A. Então, eu vou preencher a matriz com o elemento 1 e vou aplicar a regra de Sarri. Produto das diagonais principais, que estão em azuis, menos o produto das diagonais secundárias, que está em vermelho. Então, eu vou fazer 5 vezes 2 vai dar 10, K vezes 1 vezes 3 vai dar 3K, e aqui vai dar menos 4. Aqui vai dar 6, aqui vai dar menos 20 e aqui vai dar K. Tudo isso tem que ser igual a 0. 10 menos 4 dá 6, mais 3K. 6 menos 20 vai dar menos 14, com sinal de menos vai ficar mais 14. Menos que multiplica mais vai ficar menos. Bom, 3 menos K dá 2K, 6 mais 14 dá 20. Passo o 20 para depois do sinal da igualdade, trocando de sinal. 2K é igual a menos 20. K é igual a menos 10. Coincidentemente, a resposta também é letra A igual a menos 10. Então, questão 5. No plano cartesiano, observe os pontos A e B de coordenadas 4 e 0 e 0 e 3. Esses pontos, juntamente com a origem,
O de coordenadas 0 e 0 do plano cartesiano determinam o triângulo OAB. Assinale verdadeiro ou falso. Essa questão, se eu não me engano, eu já passei para vocês num exercício de verificação que vocês fizeram tão logo a gente começou a estudar plano cartesiano. O triângulo OAB é retângulo? Sim, é retângulo. Eu posso comprovar isso como? Através do teorema de Pitágoras. E aí, quando eu possuir a distância entre A e B, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras e vou comprovar. Bom, os catetos do triângulo OAB medem 3 e 4. Sim, catetos são os lados do triângulo retângulo que formam o ângulo reto. Então, eu tenho medem 3 e 4 respectivamente. É verdadeiro. A distância entre os pontos A e B é igual a 7. Bom, eu posso usar o teorema de Pitágoras direto aqui e eu vou encontrar essa distância. O quadrado da hipotenusa, que é D aqui, que é a distância, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então eu vou encontrar 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa é a alternativa falsa. E a área desse triângulo OAB é 6. Bom, a área de um triângulo, com exceção do triângulo equilátero, é base vezes altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 3, dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6. Então, a sequência aqui ficaria, então, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Aí, no gabarito, eu peço para que vocês puxem uma setinha e escrevam lá a sequência do verdadeiro e falso, certo? Na figura, os pontos A de coordenadas 1 e 2, 5 e 4 e C, 2 e 7 são vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD. Bom, é a questão 7, eu não vou fazer o desenho do paralelogramo aqui para vocês não, tá? Bom, assinale a alternativa incorreta, ou seja, então a gente tem uma incorreta e 3 verdadeiras. Bom, então vamos lá. A letra A, o vértice do ponto D é o ponto menos 2 e 5. Se a gente olhar, verificar juntamente ao plano cartesiano, a gente vai verificar certinho que o ponto D tem o vértice D, as coordenadas é menos 2 e 5. É verdadeiro. A medida do lado AB é 2 raiz quadrada de 5. Bom, eu posso calcular a distância entre A e B. E aí eu vou verificar então, que vou encontrar que é raiz quadrada de 20. Quando eu fatoro esse número, então eu vou encontrar 2 raiz quadrada de 5. Então, a letra B também é verdadeira. A área do paralelogramo ABCD é 18. Bom, a gente poderia usar a fórmula para como encontrar a área desse paralelogramo. Mas eu vou apresentar para vocês uma outra forma. Então, eu vou pegar as coordenadas de x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, x de D, y de D. E agora a gente vai repetir as coordenadas do ponto A, x de A, y de A. Então eu vou montar uma matriz. Então eu vou fazer diagonais principais, que estão em azul, menos as diagonais secundárias, que estão em roxo. Bom, então aqui a azul vai dar 45, a roxo vai dar 9. Tudo isso eu vou dividir por 2. 45 menos 9 dá 36, dividido por 2 é 18. Então, realmente é verdadeiro. Bom, por eliminação, seria a letra D. Mas se eu quisesse comprovar que a alternativa D é incorreta, basta você calcular a distância entre A e C e BD. Bom, a distância entre A e C eu encontrei raiz quadrada de 26. A distância entre B e D eu encontrei raiz quadrada de 50. As diagonais do paralelogramo não têm a mesma medida. Então, a resposta certa seria letra D. Então, pessoal, a questão 8 é uma questão que, na verdade, a gente pode resolver pelo visual, né? Mas quem precisar de uma informação um pouco mais técnica para chegar ao resultado, eu vou passar aqui para vocês. Bom, a resposta certa é a letra A.
a figura mostra um tabuleiro de um jogo de batalha naval, em que André representou 3 navios nas posições dadas pelas coordenadas B2, B14 e M3. Cada navio está identificado por um quadrado sombreado. André deseja instalar uma base em um quadrado do tabuleiro, cujo centro fique equidistante, ou seja, tem a mesma distância do centro dos 3 quadrados, onde foram posicionados os navios. Para isso, a base deverá estar localizada no quadrado de coordenadas, então, G8. Bom, então, é o que eu falei. Visual dá para a gente identificar, ou então, como vocês próprios fizeram, que eu vi pela resolução que vocês mandaram, a gente pode construir aqui um triângulo, né? Bom, então, como a base deve ser instalada no quadrado do tabuleiro, cujo centro é equidistante dos 3 quadrados, onde foram posicionados os navios, o centro desse quadrado, então, é o circuncentro do triângulo determinado pelo centro dos quadrados, onde estão posicionados os navios. E onde é? Na posição, então, G8, certo? O triângulo retângulo ABC da figura tem o ângulo reto no ponto A, com coordenadas 3 e menos 2, um vértice no ponto B de coordenadas 6 e 1 e o vértice C com ordenada 2 no segundo quadrante. Sendo 12 a área desse triângulo, a abscissa do vértice C vale. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é montar uma matriz. Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. Eu sei que a ordenada do ponto C é 2. Bom, eu não sei quanto que vale a abscissa desse ponto que eu estou chamando de x. Então, eu vou montar uma matriz, vou completar essa matriz com a terceira coluna com 1 e vou aplicar a regra de Sarri. Bom, então eu vou encontrar o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz, então, vai ser menos 3x mais 21. Bom, mas como é que eu acho a área de um triângulo num plano cartesiano? Então, eu vou fazer 1 meio multiplicado pelo módulo desse determinante que a gente encontrou aqui. A área foi informada, então a área é igual a 12, que é igual a 1 meio vezes o módulo de menos 3x mais 21. O 2 eu vou passar para cá multiplicando, então vai ficar 24 é igual a menos 3x mais 21. Trago menos 3x para cá trocando de sinal e o 24 também vai trocando de sinal. Então, 3x vai ser igual a 21 menos 24, 3x é igual a menos 3, x é igual a menos 1. Bom, como eu estou procurando, então, a abscissa do ponto C, x é igual a menos 1, e a ordenada dele é igual a 2, então a resposta é letra D de Deus, certo? Então, pessoal, a última questão do trabalho, a questão 10, a equação da reta R, que passa pelo ponto 16 e 11 e que não intercepta a reta de equação y é igual a x sobre 2 menos 5e. Bom, a resposta é letra C. Bom, mas vamos ver aqui. Passa por esse ponto. Então, se ela não intercepta, significa que elas são paralelas. Então, é o mesmo coeficiente angular da reta R, que é igual a 1 meio. Então, a gente vai substituir na equação fundamental da reta, que é y menos y0, vai ser igual a m que multiplica x menos x0. Bom, então, substituindo agora, y menos 11 é igual a 1 meio, x menos 16. Esse 2 eu vou passar para cá multiplicando. 2 vezes y menos 11 é igual a x menos 16. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação. 2y menos 22 é igual a x menos 16. Vou isolar o y. Então, 2y vai ser x menos 16 mais 22. Mais 22 menos 16 dá 6. O 2 eu vou passar dividindo. X sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3.
Então, a resposta certa é letra C. Eu já ia me esquecendo da questão 6, eu saltei a questão 6, tá? A questão 6 está pedindo para a gente calcular os valores dos determinantes das matrizes A e B e são respectivamente iguais. Bom, isso é só para a gente recordar, né? Então, aqui é uma matriz de segunda ordem, então eu faço o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, eu vou encontrar menos 7. E a matriz B é uma matriz de ordem 3, eu vou aplicar a regra de Sarri, né? Eu vou repetir as duas primeiras colunas e faço o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, eu vou encontrar 7. Então, o resultado que eu estou encontrando é menos 7 e 7, letra C, certo? Então, pessoal, só para a gente recapitular, então, o gabarito, então, 1A, 2B, 3A, 4A, 5, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. O 6 é letra C, a 7 é letra D, a 8 é A 9 é D e a 10 é C, certo? Bom, eu espero que vocês tenham se saído bem com esse trabalho de revisão bimestral. Lembrando que esse ano é um ano atípico, a gente não tem como a gente fazer a questão de distribuição de pontos, e o que mais vai importar esse ano é a carga horária, certo? Então, a gente está fazendo bastante exercício, e eu espero que vocês tenham com isso assimilado todo o conteúdo que foi passado durante o bimestre. Tudo bem? Com Deus e até mais tarde.